liga pré-calouro! Vai começar a nossa aula e o tema de hoje é cinética química. Mas antes da gente começar a falar sobre cinética química, vamos verificar onde essas reações ocorrem no cotidiano. Cada reação ocorre de acordo com um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo envolve uma certa velocidade com que essa reação ocorre. Existem reações que são mais lentas e outras que são mais rápidas. Nos nossos exemplos, nós vamos verificar como essas reações são processadas. A ferrugem, ela leva anos para acontecer em determinadas condições de umidade do ar. Já a queima de uma vela, a reação de combustão, é algumas horas aí que vão ser consideradas como intervalo de tempo. Por sua vez, a explosão da dinamite é uma reação que ocorre de um modo mais rápido. Porém, todos esses exemplos possuem uma velocidade de reação que vai fazer a diferença quando a gente for relacionar os elementos químicos envolvidos. O que seria a cinética química? A cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influenciam nessa velocidade. Existem determinados recursos que podem ser utilizados para acelerar, desacelerar ou então provocar um meio termo ali no nosso sistema de reação. Se eu quiser acelerar uma reação, eu posso utilizar, por exemplo, uma panela de pressão, utilizando o calor e a pressão naquele meu sistema. Já o gesso ortopédico, em determinadas condições, ele vai endurecer à medida que o médico vai terminando o processo de imobilização do osso. Na reação que vai inflar o airbag no carro, também eu tenho uma velocidade de reação envolvida. Imagina o impacto do carro e aquela reação ocorre instantaneamente. Recursos para desacelerar a minha reação. Exemplos: geladeira. Quando eu reduzo a temperatura do meu sistema, eu estou fazendo com que aquele alimento seja conservado, ou seja, ele vai levar mais tempo para que as reações químicas que venham a degradar aquele alimento ocorram. Revestimentos também podem ser utilizados para desacelerar a reação química, uma vez que eles podem ser isolantes. Medicamentos que são considerados antipiréticos, ou seja, eles abaixam a febre, eles regulam aí a temperatura corporal, também provocam um certo tipo de efeito que tem a ver com a velocidade da reação. Como exemplos para um sistema que leva um meio termo de reação nem muito rápida, nem reação muito lenta, nós temos a queima de combustíveis. Imagina que eu tenho um carro movido a combustível, gasolina ou álcool, e que eu precise do poder de combustão daquele composto. Porém, eu não posso fazer com que o carro pegue fogo, que ele incendeie, mas eu preciso daquele calor para fazer com que o motor funcione. A fermentação do vinho é outro exemplo. Eu tenho um tempo para que aquele vinho fique pronto. Então, aquele vinho, de acordo com o tipo da uva, com o tipo de açúcar ali envolvido, vai ter uma velocidade de reação adequada. Já a cerveja inclui um processo aí de maturação. Esse processo de maturação, eu tenho uma velocidade específica para que ela fique com um odor e um sabor adequados para o consumo. Vamos falar agora da velocidade média de uma reação química. O que será que ocorre quando eu tenho reagentes formando os meus produtos? Os reagentes, à medida do tempo, eles vão desaparecendo. E esses reagentes, ao longo que eles vão formando os produtos, eles vão reduzindo ali a sua concentração. Por sua vez, os produtos vão de uma concentração zero para o aumento gradativo dessa concentração. Observa no nosso exemplo abaixo que nós temos, primeiramente, as bolinhas pretas representando os reagentes, e essas bolinhas pretas, ao longo do tempo, vão desaparecendo. Vão surgindo, então, as bolinhas vermelhas, que representam agora os produtos. Ao longo do tempo, também podemos perceber que em algum momento, a velocidade de reação ela vai se igualar, o que nós chamamos de sistema em equilíbrio. E esse sistema em equilíbrio
Pode passar o tempo que for, que ele não vai aumentar nem a concentração dos produtos e não vai, reduzir mais ainda, consumir totalmente os reagentes, a menos que eu tenha um reagente em excesso e esse reagente ele esteja ali sobrando na minha reação. Vamos observar então o exemplo da solução de bromo. No exemplo, a diminuição da concentração do bromo à medida que o tempo passa, vai se apresentar então como uma perda dessa coloração, da esquerda para a direita. Perceba que no início da reação, a coloração está mais acentuada e no final da reação, a solução já está praticamente incolor. A coloração indica então que determinado intervalo de tempo vai permitir com que essa reação tenha uma velocidade específica. Vamos então para o conceito da velocidade média. A velocidade média vem a ser um conceito onde nós tratamos do quociente dessa variação da concentração molar de uns reagentes ou de produtos da reação pelo intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Ou seja, vamos variar a quantidade de mols em função do intervalo de tempo. E essa velocidade média, ela é medida em mols por minuto. Olha o nosso exemplo. 1N2 mais 3H2 igual a 2NH3. Nessa reação de formação da amônia, nós temos uma velocidade para formar o nosso produto, formar a amônia, à medida que os reagentes são consumidos, os reagentes nitrogênio e hidrogênio. Podemos dizer então que a velocidade média dessa reação em relação à formação do nosso produto NH3 é igual a variação da concentração molar do NH3 em mol por litro, dividido pelo intervalo de tempo que essa reação se processou. Observa também o gráfico que nós temos aí ao lado. O reagente N2 e o reagente H2, eles vão sendo consumidos, ou seja, a quantidade de reagentes vai sendo diminuída ao longo do tempo. Por sua vez, o produto vai sendo formado. A concentração do produto vai de 0 até o limite de sua formação. E esse consumo de reagentes é que vai permitir com que o produto seja formado a partir do tempo, do intervalo de tempo que nós temos para essa reação. A partir da velocidade de formação do produto, nós temos também a análise de cada intervalo. Vamos observar então no nosso exemplo. No nosso exemplo, o intervalo de tempo foi dividido a cada 5 minutos. Foi também medida a concentração molar de formação do produto em relação a cada intervalo. Podemos perceber que, ao longo do tempo, a concentração vai também sofrendo um aumento. E essa evidência nos faz ver que é necessário calcular então uma velocidade média para este intervalo. Então, essa variação vai ser calculada de acordo com o intervalo de tempo de estudo aqui da minha reação. Se eu quiser então fazer um cálculo da velocidade média em função de um intervalo de tempo de 0 até 10 minutos, eu vou pegar este intervalo de tempo e relacionar com a concentração molar. No intervalo de tempo 0 a 10, eu tenho, no tempo 0, 0 mol por litro do meu produto formado. Já no tempo 10 minutos aí, eu tenho 32,5 mol por litro do meu produto formado. Percebam também que eu tenho um tempo inicial e um tempo final. Uma concentração inicial e uma concentração final. E essa subtração entre essas concentrações e entre esses tempos vão permitir com que eu calcule a variação de acordo com a fórmula. Velocidade média vai ser igual a variação da concentração de produto formado dividido por variação do tempo da minha reação. Muito bem. Agora, a partir do momento que eu conheço as condições da minha reação, eu posso prever então a velocidade média. A velocidade da reação em um dado instante, que é chamada de velocidade instantânea, vem a ser o valor para o qual a velocidade vem a tender
quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores. Haverá um momento em que esse intervalo de tempo realmente vai ser praticamente igual ao da velocidade média. Porém, eu tenho ainda que fazer essa previsão porque nem todos os intervalos de tempo podem ser considerados como a velocidade média. Muito bem. A lei da velocidade vem a relacionar a velocidade da reação e a constante de velocidade de acordo com a variação dessas concentrações de reagentes. Então, dado uma reação que eu tenha A mais B, formando aí C mais D, eu tenho uma relação estabelecida como velocidade vai ser igual a constante de velocidade vezes a concentração de A elevado ao valor que eu tenho de molecularidade da minha substância. Ou seja, se eu tenho um coeficiente de balanceamento A minúsculo e B minúsculo, esses coeficientes agora, eles fazem parte também da equação da velocidade. Por sua vez, percebemos que os produtos não participam da equação da velocidade, porque nós estamos apenas observando qual a influência da velocidade em relação ao consumo dos reagentes. A lei da velocidade pode ser melhor exemplificada a partir do momento que eu conheço as características do meu reagente. E essas características para a lei da velocidade incluem apenas a concentração. Vamos então ao exemplo. Vamos considerar que a velocidade seja a constante da velocidade vezes a concentração do meu reagente A. Para uma reação elementar bimolecular envolvendo as moléculas A e B, eu tenho que A e B vão formar produto. E essa velocidade de formação do produto vai depender diretamente da frequência das colisões entre o reagente A e o reagente B, ao qual, por sua vez, depende das respectivas concentrações. Podemos então escrever a velocidade como sendo: a equação da velocidade vai ser igual a constante da velocidade vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Do mesmo modo, para que esta reação elementar se processe, A mais A igual a produtos, podemos considerar como sendo 2A. Ou a velocidade é escrita do seguinte modo: velocidade vai ser igual a K vezes a concentração de A ao quadrado. Perceba então que o balanceamento é muito importante e que esse balanceamento agora vai fazer diferença no expoente. Matematicamente, o expoente funciona como sendo aí a reação da bimolecularidade da nossa reação. Nós falamos também em colisões efetivas. Mas o que seria a teoria das colisões efetivas? Observe no nosso exemplo. Nós temos aí dois reagentes, uma molécula de H2 e uma molécula de I2, que vão se aproximar com bastante velocidade. A seguir, elas vão se chocar violentamente. E por último, vai haver a ruptura das moléculas e, por fim, novas moléculas serão produzidas. Ou seja, o que antes era hidrogênio e iodo, agora nós temos um ácido iodídrico aí sendo formado. Uma outra observação muito importante: o choque efetivo dessas moléculas vai ser aí o parâmetro de sucesso para que eu forme o meu produto. E esse parâmetro de sucesso da minha reação, ele só pode se processar se essas moléculas se chocarem perfeitamente. Se o choque for realizado numa lateral ou então em algum tipo de ângulo em que a molécula gire em relação à outra, esse choque não vai ser considerado como efetivo e a reação de formação do produto não vai ter sucesso. Falamos também no estado ativado. O que seria esse estado ativado? No estado inicial, nós temos as moléculas dos reagentes. E essas moléculas, no estado intermediário, vão formar o chamado complexo ativado. Neste momento, as moléculas estão ali tendo suas ligações quebradas, sendo desmontadas para que outras ligações sejam formadas. Nós temos então um híbrido. A molécula não é nem totalmente hidrogênio, nem totalmente iodo. Ela vai se formar ao longo do tempo. E no estado final, temos então a molécula
totalmente formada como sendo ácido iodídrico. Essa molécula que foi formada a partir dessa colisão de sucesso é então considerada como o estado final de produto. Só relembrando, no estado ativado eu tenho que ter uma energia necessária para que ela seja formada. Estamos falando agora de uma energia. Essa energia é chamada de energia de ativação. Como será que ela se processa? A energia de ativação, comumente chamada de EAT, é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir. E ao se chocarem, isto é, para termos uma colisão efetiva, essa energia está envolvida e deve ser vencida. Olha o nosso exemplo. H2 mais I2, formando 2HI. Ela foi efetuada no estado gasoso, ou seja, mencionamos aí como ela vai ser processada a partir de um estado específico. No estado gasoso, as moléculas podem vir a se chocar com maior sucesso, porque o grau de liberdade dessas partículas, ele é realizado aí de forma mais intensa. Neste gráfico, a variação da energia vem a ser 40 kcal por mol, ou seja, para que se forme o complexo ativado, eu tenho então que ter no mínimo essa energia aí, chamada de energia de ativação vencida. Esse complexo ativado, gente, ele tem uma vida muito curta, porém ele é muito necessário para que a gente forme o produto ao final da reação. Ele é um estado intermediário onde essa energia de ativação vai demonstrar para a gente o produto que vai ser formado. E no final, nós temos uma variação de energia também. E essa variação de energia, dependendo do tipo de reação, pode ser da energia liberada ou então de uma energia absorvida. Nós vamos fazer então uma analogia para a energia de ativação. No nosso exemplo, nós vamos tomar aí a energia de ativação como sendo um morro, uma montanha. E esse carrinho A é o carrinho dos reagentes. Para eu chegar na posição B, onde o meu carrinho está lá em cima, lá no topo daquele morro, eu preciso que a minha energia, que eu vou chamar de energia 1, ela seja vencida. E essa energia, a partir do momento que ela é vencida, o meu carrinho de reagentes pode descer a ladeira e chegar no patamar C. No nível C, ali naquele intervalo, eu já tenho ali a formação do produto. Perceba que a energia 2 é a energia que eu tenho de ativação, que já foi vencida, e a energia que foi ali absorvida para o produto. Então, essa energia que está ali sendo relacionada, nós vamos chamar naquele intervalo de energia 3, que é a diferença de energia onde eu tenho a energia no patamar A, no nível A, onde eu tinha os reagentes apenas, e a energia no nível C, que eu tenho os produtos já formados. Essa energia de ativação existe em toda a reação. E essa energia é uma energia mínima para que aquela reação se processe. Existem reações que levam muito tempo para serem processadas por conta dessa energia de ativação. Então, essa energia ela é muito importante para que a gente tenha uma previsão de como e quando a reação irá acontecer. Existem fatores que podem influenciar diretamente na velocidade da reação. Um deles é o catalisador. O catalisador é uma substância química que não interage com os reagentes, porém ele aumenta significativamente a velocidade das reações. A reação que é processada em função de um catalisador é chamada de catálise, assim como nós temos também o chamado inibidor. O inibidor é uma substância onde nós temos a redução da velocidade da reação. A velocidade não vai parar, essa reação não vai ser cessada, porém a reação ela vai se processar de um modo mais lento. Em função do gráfico, como é que vai ficar então a ação do catalisador? Ora, temos a energia de ativação. A função do catalisador é justamente reduzir um pouco mais a energia de ativação, de modo que essa barreira seja vencida mais facilmente.
Os reagentes vão se processar, colidir e formar o produto ao longo do caminho da reação, do intervalo de tempo. Numa reação sem catalisador, que nós podemos ver no risco preto, nós temos aí uma energia de ativação maior. E essa energia de ativação tem que ser vencida, ou seja, vai levar um pouco mais de tempo para a formação dos produtos. Já no risco azul, essa reação vai se processar mais rapidamente. Um outro fator que influencia na velocidade de reação é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade. No nosso exemplo, nós temos um pedaço de mármore. Esse pedaço é inteiro e ele está em solução de HCl. Esse mármore, esses 10 gramas aí de mármore, vão ser consumidos, porém, de modo mais lentamente do que na figura B. O pó de mármore vai facilitar a reação com HCl e essa superfície de contato aumentada vai fazer com que a reação ocorra, então, de um modo muito mais rápido. Um outro fator que influencia também na velocidade é a temperatura. De acordo com a regra de Van 't Hoff, o aumento da temperatura indica também um aumento na velocidade da reação. Ou seja, se eu tiver um aumento de 10 graus nessa reação, a velocidade da reação será dobrada. Olha o quadro abaixo. Temperatura de 5 graus Celsius tem uma velocidade a ser considerada V. 15 graus Celsius, 2V. 25 graus Celsius, 4V. Podemos ver que a velocidade foi dobrando de valor em função do aumento de 10 graus na temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o número de colisões. Maior, então, a velocidade da minha reação. E o fator pressão? Como é que ele vai influenciar a minha velocidade? Quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Olha esse exemplo. Nós temos aí um pistão e esse pistão recebe uma pressão superior P1. Essa pressão faz com que o sistema que contém as moléculas aí representadas por bolinhas brancas e bolinhas pretas entre em estado de colisão. Diminuindo então esse espaço, ou seja, o volume que nós estamos processando a reação, a partir de uma pressão P2, nós temos então um aumento dessas colisões. Se eu reduzir o espaço, as minhas colisões vão ser aumentadas também. E o aumento nessa pressão de P1 para P2 reduziu então esse volume de V1, acelerando a reação de acordo com a aproximação de moléculas presentes no sistema. A aproximação de moléculas indica, então, mais choques efetivos. Mais choques efetivos significa também um aumento na velocidade da reação. Como a concentração vai aumentar a velocidade da minha reação? Vejam bem, se a concentração for aumentada, a velocidade também vai ser aumentada. Em função da concentração dos reagentes, eu vou ter mais choques efetivos. Tendo mais choques efetivos, eu vou ter, então, mais reagentes entrando em contato entre si. Ou seja, a consequência disso é mais produto sendo formado ao final da minha reação. Na primeira experiência, nós temos colisões sendo efetuadas em modo de competição. Já na segunda experiência, percebam que a relação é de 2 para 2 e que essa relação vai influenciar diretamente na formação do produto. Já na terceira experiência, nós temos a competição aí em relação a um reagente que está em excesso e o outro reagente que está sendo limitante. Claro que vai influenciar diretamente na velocidade da reação e vai influenciar também na formação do produto. Então, quanto maior a concentração dos meus reagentes, maior será a velocidade da reação. Diante de todos esses conhecimentos, vamos agora exercitar. Olha o nosso exemplo aí. Numa reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mols de metano, que foi transformado então em CO2 e H2O. A velocidade da reação será... Gente, observem os dados. 0,25 mol é a quantidade de reagente que eu tenho. 5 minutos é o tempo da minha reação.
Como vai ficar essa resolução? A velocidade vai ser calculada em função de concentração 0,25 mol dividido pelo intervalo de tempo, 5 minutos. Essa divisão vai resultar em 0,05 mol por minuto. A opção correta, então, é a opção C. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Essa e as outras aulas vão estar disponíveis no site da UEA. Então, até a próxima!